Boa tarde, pessoal. Nós vamos aguardar mais um pouco o pessoal entrar na sala, viu? Vou dar tolerância uns 4 minutos a mais para ver quem entra na sala. Lembrando, a aula de hoje é para os alunos da segunda série de Sociologia. E amanhã será a aula dos meninos da terceira série de Geografia e Sociologia. Coloquem embaixo aí, vocês que são da segunda série, o nome de vocês e a turma, para mim saber quem são os alunos do segundo A, do segundo B, segundo C. Coloquem aí para mim ver. Gisla, segundo B, Emily, segundo B. Quem mais? Willa, segundo A, Raimundo, segundo C, Yara, segundo A, Marcos, segundo A, Emily, segundo B, Gabriele, segundo C, Vitória, segundo A, Mayra, segundo C, Reginaldo, segundo A, Maria Vitória, segundo C, Natália, segundo A, Rafael, segundo A, David, segundo C, João Augusto, segundo B, Niara, segundo B, Arielle, segundo B. Já já a gente começa, viu? Dá mais 2 minutos para quem quiser entrar ainda. Seria muito bom todo mundo entrasse, porque vocês vão poder tirar as dúvidas comigo, né? Quem tiver alguma dúvida vai poder tirar comigo aqui no ao vivo. Lembrando, os meninos da terceira série, a live é amanhã. Érica, segundo C. Ó, vocês que já entraram, peguem a caneta e o caderno de vocês, certo? Peguem caneta e caderno para estarem anotando. Eu já vou estar começando, já é 5, 1 e 5. Peguem a caneta e o caderno para anotar. Certo, pois então vamos começar a nossa aula. Pessoal, é o seguinte, o objetivo dessa live é estar tirando algumas dúvidas que vocês tenham em torno dos assuntos que nós estudamos durante esse período, né? Durante esse período de março. Como vocês já sabem, vocês irão fazer uma prova agora, uma prova diagnóstica de cada disciplina. Na nossa disciplina de Sociologia, vocês vão responder 15 questões de Sociologia. Essas 15 questões de Sociologia, vocês vão estudar
assuntos dessas respectivas aulas, que eu já falei para vocês também, né? Eu acredito que todo mundo já sabe, mas vou estar reforçando novamente. Vocês vão estudar aquele assunto da aula do dia 10/3, certo? 10/3. O assunto da aula do dia 17 de março e o assunto do dia 24 de março. São esses os 3 assuntos que vai cair na nossa avaliação diagnóstica, certo? Os assuntos do dia 10/3, 17/4, 17/3 e 24/3. Como eu falei, vocês vão responder 15 questões objetivas. Vocês podem perguntar, professor, como que é a sua prova? A sua prova é uma prova que tem textos longos, a sua prova é uma prova que requer muita atenção. Eu posso dizer para vocês o seguinte, as minhas provas requerem atenção sua. Ela não tem textos longos, ela é uma prova muito dinâmica. Por exemplo, é uma prova que ela vai ter trechos de texto que eu vou extrair da internet, né, de sites. Vai ter também charts, tem imagens, eu posso também estar utilizando gráficos, eu posso estar utilizando poemas também. Professor, mas o que é que isso tem a ver com sociologia? Tem tudo a ver, gente. Eu não coloco uma pergunta crua, nua e crua para você. Eu coloco uma pergunta que você faça a interpretação e dessa interpretação você chegue à sua conclusão para assim marcar a alternativa correta. Então, uma dica que eu já dou para vocês: façam a prova com atenção. Vocês vão poder fazer a prova ou pela manhã ou então pela tarde, vocês escolhem um horário. Porque vocês vão ter um dia todinho para fazer a minha prova e outras 2 provas que eu não estou lembrado qual é, mas lá no grupo do WhatsApp a coordenadora já disse para vocês. Então, façam a prova com atenção, tenham atenção, certo? Muitas das vezes a resposta ela está no texto que eu coloco para você. A resposta muitas das vezes está na interpretação correta da imagem. Então, vocês vão ter essa preocupação de ter esse olhar diferenciado para as questões, certo? Então, vamos fazer o comentário dos materiais de estudo que vão cair na nossa avaliação. O primeiro material de estudo que eu quero estar abordando com vocês é o material da aula do dia 10/3. Se vocês tiverem como pegar esse material aí, vocês podem pegar ele e aí vão acompanhando comigo. Então, dia 10/3 eu coloquei uma apostila para vocês que ela vai estar falando das novas tecnologias. As novas tecnologias é um assunto bem recorrente na sociologia. Por quê? Porque quando nós falamos de novas tecnologias, nós vamos empregar ela no capitalismo. E aí o capitalismo vai analisar o trabalho, certo? Então, por isso, a grande importância de nós estarmos estudando as novas tecnologias. E assim, qual o ponto de partida que vocês vão estar lembrando para estudar as novas tecnologias? Vocês podem colocar no caderno de vocês aí. As novas tecnologias, coloquem aí. As novas tecnologias. Primeiro tópico. As novas tecnologias, o primeiro tópico que vocês têm que compreender para saber do assunto das novas tecnologias é entender o fenômeno chamado de globalização, certo? Então, vocês colocam o primeiro tópico, entender o conceito de globalização. Entendendo o conceito de globalização é que vocês vão compreender como que essas novas tecnologias elas foram utilizadas ao longo dos anos na sociedade, contribuindo para que o trabalho aconteça de maneira positiva, certo? Então, a globalização é isso. A globalização, gente, ela é um fenômeno que acontece no mundo desde o colonialismo. Vocês podem colocar aí na frente de globalização o conceito. Globalização é um fenômeno que acontece desde o início do colonialismo até o mundo atual.
A globalização, pessoal, é o quê? É o encurtamento de distâncias. Globalização é o seguinte, é eu ter um tênis aqui no Brasil, e esse meu tênis eu posso vender ele para a Alemanha, eu posso vender ele para a Noruega. A pessoa que mora lá nos Estados Unidos, ela pode ter o mesmo tênis que eu uso aqui no Brasil, entendeu? Então, globalização é o quê? Globalização é o encurtamento de distâncias. E aí, essa globalização, que é o encurtamento de distâncias, ela vai ser responsável por essas novas tecnologias que o mundo do trabalho vai utilizar. Por exemplo, as novas tecnologias no mundo do trabalho, as indústrias, as máquinas, elas são resultado dessa globalização, desse fenômeno que acontece no mundo, que é o que? Várias empresas, elas podem produzir a larga escala, elas podem importar esses seus produtos mediante o uso das tecnologias das máquinas, certo? Mas assim, após vocês entenderem um conceito de globalização, a gente tem que entender alguns conceitos dentro dessas novas tecnologias. O primeiro conceito que vocês vão colocar aí é o colonialismo. Coloquem aí. Colonialismo. Abaixo de globalização. Se eu estiver falando rápido e se não estiver compreendendo, vocês podem colocar nos comentários aí, viu? Que eu tô acompanhando. É porque eu não sei se eu tô falando rápido para vocês. Mas voltando. Vocês vão colocar aí colonialismo, certo? Abaixo de globalização. Vocês vão colocar, gente, que o colonialismo, ele vai ser um modelo de trabalho que vai surgir, obviamente, com o início da colonização, no nosso caso do Brasil. Qual o modelo de trabalho adotado no colonialismo? Era um modelo conservador, era um modelo baseado na exploração, certo? Então, vocês podem colocar esse conceito para a forma do trabalho que acontece lá no colonialismo. Repetindo, vocês vão colocar a palavra colonialismo e vocês vão conceituar como que o trabalho ele acontecia no colonialismo. Vou repetir como que o trabalho acontecia no colonialismo. Acontecia de uma forma conservadora, de uma maneira exploratória, porque aí vocês sabem da história da exploração do pau-brasil, da questão do escambo, da questão do escamo, que vocês estudam em história, entende? Então, essa forma de colonialismo existia um trabalho muito conservador, um trabalho muito tradicional, um trabalho muito exploratório, certo? Então, essa é a forma de trabalho no colonialismo. Tudo bem? Estão compreendendo até aqui? Coloquem aí se tá certo ou se eu estou falando demais e vocês não estão entendendo. Coloquem aí nos comentários se estão compreendendo. Alguém pode colocar aí para mim saber se estão compreendendo? Certo, Yasmin está entendendo. Arielle também. Tem duas Arielles, né? O Will também. As duas Arielles eu não sei diferenciar. Quando eu conhecer vocês pessoalmente, eu vou diferenciar. Jamila, Gabriela, Yara, tudo estão compreendendo. João Augusto, Ionara. Certo, Jamila. Pois vamos continuar. Então, vocês entenderam o conceito de colonialismo, né? Como que o trabalho acontecia lá no colonialismo, que era aquele modelo exploratório, modelo conservador e tal. Com o passar dos anos, gente, nós vamos ter as fases dessas novas tecnologias relacionadas ao trabalho. E aí nós vamos ter a Arielle e a Ariellen. Não tinha percebido esse detalhe, para mim que as duas eram Arielle. Mas voltando à aula. Então, nós vamos ter fases, né? Após o início do colonialismo nesse modelo de produção do trabalho. Nós vamos ter, gente, uma fase
nós vamos ter uma fase que vai estar relacionada ao início do surgimento das multinacionais. Então, vocês podem colocar, após colonialismo, nós vamos ter fases dessas novas tecnologias no mundo do trabalho. Certo? Vocês podem colocar aqui. Uma dessas fases é o surgimento das multinacionais. Aí vocês perguntam, professor, o que é multinacionais? O que é multinacionais? Multinacionais, gente, coloquem na frente o conceito. Multinacionais, elas são empresas, conforme vocês podem ver, que elas têm filiais em alguns países do mundo, certo? Então, essas multinacionais, elas vão contribuir também para essas novas formas de trabalho. Por exemplo, nós temos multinacionais dos Estados Unidos, aqui no Brasil, certo? Nós temos multinacionais do Japão, nós temos multinacionais do Reino Unido. Então, essas multinacionais, elas vão vir para os países e elas vão também estar influenciando nessa nova dinâmica do trabalho dentro da globalização, certo? Passando disso, nós podemos também falar do abismo tecnológico. Coloque aí embaixo, abismo tecnológico. O que é o abismo tecnológico? Coloque na frente o conceito. O abismo tecnológico está relacionado à capacidade de produção que diferencia países desenvolvidos de países subdesenvolvidos, certo? Repetindo mais uma vez. O abismo tecnológico está relacionado à questão da produção nas indústrias entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por exemplo, pessoal, o Brasil ele quer produzir algo. E aí, esse mesmo algo que o Brasil quer produzir, o Reino Unido, que é o berço da Revolução Industrial, também quer produzir. Eu pergunto a vocês, qual dos dois vai conseguir produzir esse algo melhor, com maior eficiência? Obviamente que é o Reino Unido, entendeu? Então, aí nós temos um abismo tecnológico no trabalho, um abismo tecnológico nas tecnologias que é utilizado no trabalho. A gente tem um país subdesenvolvido, que é o Brasil, que ele vai ter dificuldade para produzir algo que ele quer, porque ele não tem uma nova tecnologia, porque ele não tem uma mão de obra qualificada. E, em contrapartida, nós vamos ter do outro lado o Reino Unido, que foi o berço da Revolução Industrial, que tem uma mão de obra muito qualificada. Tá, Jamila, vou repetir de novo. O abismo tecnológico, Jamila, é o quê? É a diferença que o país ele tem para produzir determinado produto, certo? O abismo tecnológico é quando um país ele se diferencia do outro na produção de determinada coisa na indústria. Por exemplo, nós temos um país subdesenvolvido que vai ter dificuldade, exemplos, o Brasil, e vamos ter um país desenvolvido que vai ter facilidade, exemplos, Estados Unidos. Então, essa diferença de um país poder produzir algo, de outro país não poder produzir, é o abismo tecnológico, entendeu? O abismo tecnológico é o quê? É esse choque que ele só permite que os países desenvolvidos, eles produzam, e os subdesenvolvidos não produzem. Exatamente, João. Está relacionada à capacidade da produção nas indústrias entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Muito bem. Conceito muito simples, João, que dá para se compreender. Passando da questão desse abismo tecnológico, a gente vai voltar o conceito da globalização, certo? E aí vocês vão colocar outros dois conceitos que a gente vai estudar dentro da globalização. Vocês vão colocar informatização, coloquem aí informatização. Lembrando, a informatização a gente estuda dentro do fenômeno da globalização. Aí se vocês não lembram, professor, já me esqueci o que é globalização. Calma, vou repetir. Globalização é um fenômeno que acontece no mundo, que encurta distâncias entre todos os países, e que assim o trabalho ele é modificado, certo? Então, isso é a globalização.
Dentro dessa globalização, a gente vai estar utilizando, gente, a informatização. Viu, Jamila, João, Cauã? A gente vai estar utilizando o quê? A informatização. O que é a informatização dentro da globalização? Muito simples, eu acredito que vocês sabem. A informatização está relacionada à capacidade. Pergunta, Érica. Qual a dúvida que você tem? A Érica tem uma dúvida, gente. Vamos esperar que ela perguntar. Estou esperando ela perguntar. Vai, Érica, vai ficar salva essa live, viu? Vai ficar salva aqui no Instagram e também lá no YouTube, certo? Só que eu quero que vocês entrem e participem comigo, porque vocês tiverem dúvida, vão perguntando agora, entendeu? E eu tô dando um resumo bem bom para vocês estudarem para a prova. Vocês vão estudar esse vídeo e vão estudar também aqueles capítulos lá que eu disse para vocês. Então, voltando. A informatização. A informatização, gente, qual é o conceito de informatização? É a capacidade que todas as empresas, todas as indústrias têm em utilizar a sua tecnologia para produzir determinado produto, certo? Então, desculpa, deixa eu desligar aqui. Então, a informatização é o que? A capacidade, repetindo, que as indústrias, as empresas, elas têm de modernizar o seu trabalho. Através de quê? Através de uma tecnologia robusta, através de máquinas que façam serviços em menos tempo, certo? Então, a informatização, ela contribui para o fenômeno da globalização. Essa informatização, ela vai o quê? Ela vai mudar a forma de trabalho e, através da informatização, as indústrias, as empresas vão conseguir produzir em larga escala. E esse trabalho, ele vai ser modificado, vai ser um trabalho que ele não vai ser mais tão enfadonho, vai ser um trabalho que o homem ele pode manusear ali a máquina e vai ter a produção em larga escala, em um curto tempo, certo? Então, após a informatização, a gente tem que compreender o fenômeno da desterritorialização. Esse nome é complicado. Coloquem no caderno de vocês. Desterritorialização. Desterritorialização. Genaro, a nossa live da terceira série vai ser amanhã, viu? Não é hoje, não. Hoje é só dos meninos da segunda série. Desterritorialização, coloquem aí. Qual é o conceito da desterritorialização? Olha, gente, é só vocês fazerem uma interpretação do nome. O nome já dá para vocês entenderem. Desterritorialização. Separa de territorialização. Eu tenho dois nomes. Então, o que é a desterritorialização no processo das novas tecnologias? Pessoal, as empresas, elas buscarem se modificarem e elas produzirem em diversos lugares do mundo. As multinacionais, elas são o resultado da desterritorialização. Os Estados Unidos, ele produz, ele tem o seu lucro, ele tem a sua balança comercial positiva, baseado no quê? No lucro de diversas empresas que eles têm pelo mundo. Então, aí é um processo de desterritorialização, certo? Então, a desterritorialização, ela vai contribuir para que essas novas tecnologias, elas aconteçam no mundo do trabalho. A desterritorialização permite o quê? Que indústrias modernas sejam utilizadas nos Estados Unidos, que é onde a multinacional tem sua sede, mas também permite que no Brasil se utilize a mesma máquina, a mesma indústria, a mesma modernização que se tem nos Estados Unidos. Então, isso daí é uma desterritorialização, porque a empresa dos Estados Unidos, ela manda a mão de obra, muitas das vezes uma mão de obra para treinar em outro país, pessoas para treinar um grupo de gente naquele país. Então, ela manda
uma pessoa para treinar determinadas pessoas no Brasil para trabalhar na indústria. Aí ela financia tecnologias inovadoras no Brasil para produzir aquele produto, certo? Então aí a gente tem o quê? A desterritorialização, certo? Então dessa apostila aqui, vocês têm que ficarem atentos nesses termos que eu expliquei para vocês, certo? O que é o colonialismo, o que é as multinacionais, o que significa um abismo tecnológico, a globalização, qual o conceito da globalização, para que ela serve? O que é a utilização da informatização na globalização e finalizando o que é a desterritorialização dentro da globalização. Então aqui é o primeiro assunto que vocês vão estudar para avaliação. Alguém tem alguma dúvida sobre essa apostila? Na minha concepção, a apostila mais assim complexa é essa para vocês. As outras, elas são mais fáceis de entender. Entenderam essa apostila aqui? Vocês têm alguma dúvida? Falem aí. Deixa eu passar aqui para outro material. Entenderam? Coloquem aí, gente, se entenderam. Certo, Jamila entendeu. O Will também. É fácil. Sem dúvidas. Certo, a Érica quer que eu fale sobre informatização. Érica, vai ficar salvo a live para você, mas deixa eu explicar aqui de novo. A Arielle também entendeu, Emily. A informatização, Érica, significa o quê? Significa a capacidade que determinada indústria tem de modernizar a sua forma de trabalho. Vou ser bem simples para você. A Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem uma capacidade muito grande de informatizar o trabalho nas indústrias. Através de quê? Através de novas tecnologias, através de sistemas modernos, certo? Então, novas tecnologias, sistemas de produção modernos, isso é o quê? Isso é a informatização. É o processo que as indústrias elas passam para elas conseguirem modificar o seu trabalho, para o trabalho acontecer de uma maneira mais significativa e que no final de contas dê lucro para o proprietário. Certo? Esse é o conceito de informatização. Espero que você tenha compreendido. Agora passando, pessoal, para o outro assunto. O outro assunto, gente, é o assunto da aula do dia 17. Dia 17 a gente estudou sobre identidade cultural. O que é uma identidade cultural? Identidade cultural, vocês podem colocar identidade cultural aí embaixo. Identidade cultural, pessoal, muito bem, Érica. A identidade cultural é o quê? É a característica de um grupo social baseado no quê? Baseado nos seus costumes, baseado nos seus valores, baseado nas suas crendices, certo? Então, identidade cultural é o quê? A característica de um grupo social baseado nas suas tradições, na sua cultura, nas suas crendices, na sua culinária. Isso é uma identidade cultural. Professor, o Brasil, ele é um país que eu posso colocar que ele é um berço da identidade cultural? Você pode colocar o Brasil, sim, como um país que é o berço da identidade cultural. Por conta de quê? Por conta que o Brasil, ele é um país diverso, ele é um país continental, que nós temos uma diversidade étnica, uma diversidade de raças, uma diversidade de crenças, uma diversidade de costumes, de valores. Por exemplo, nós temos o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é um exemplo de identidade cultural. O Cristo Redentor, ele representa o que? A fé de um povo, a fé do brasileiro. Representa o que também? A fé dos cariocas, que o Cristo está lá no Corcovado, no Rio de Janeiro. A tapioca, a questão do mucunzá, a questão do bolo de milho, isso tudo faz parte de uma identidade cultural de um povo.
As festas juninas. As festas juninas é a identidade cultural do brasileiro, especificadamente no Nordeste brasileiro. É a nossa identidade cultural, porque ali nós nos reunimos, nós ajuntamos nossas famílias, nós comemos comidas regionais, nós dançamos danças regionais, danças que representam a nossa característica de nordestino, certo? Então, a identidade cultural é algo bem simples. Vocês têm que aprender primeiramente esse conceito, certo? Agora, vocês têm que aprender como foi que a diversidade cultural brasileira ela foi construída. Coloquem aí embaixo. Após o conceito de identidade cultural. Construção da identidade cultural brasileira. Coloquem aí. Construção da identidade cultural brasileira. Colocaram? Agora eu vou responder para vocês. Vocês podem me ajudar a responder, pessoal. Como foi que a identidade cultural do brasileiro foi construída? Agora aí, para vocês responderem, vocês têm que ter um conhecimento de história. Gente, como foi que o Brasil, ele começou hoje, por exemplo? Como é que o Brasil, ele tem como sua identidade cultural, certas regiões do Brasil é gostar de praticar capoeira? Como é que o Brasil hoje ele tem uma identidade cultural de comer feijão e comer milho que representa determinada região por esse costume? Como foi que isso surgiu? A resposta está bem simples, que é a resposta que eu vou dar para vocês. Como foi que a identidade cultural brasileira foi construída? Através da colonização do Brasil. Certo? Coloquem aí o primeiro tópico. A identidade cultural do Brasil foi construída através da colonização do Brasil. Vocês sabem que com o advento da colonização brasileira, nós recebemos muitos europeus, espanhóis, portugueses, recebemos também ingleses. E esses povos, quando eles chegaram no Brasil, eles colocaram suas tradições, colocaram a religião oficial da Europa naquele período, que era o catolicismo. Fato do Brasil hoje ser um dos maiores países católicos do mundo é o devido ao quê? Devido a isso que os colonizadores trouxeram para a gente. Então, a colonização do Brasil, ela é uma das principais formas, a Niara, a partir dos povos. Muito bem, Niara, é o que eu estou dizendo aqui. Muito bem, tá certo. Então, isso tudo que nós temos foi devido ao quê? A essa colonização. Nós temos, pessoal, a capoeira que surgiu da África, nós temos também comer feijão. O feijão, ele também foi originado da África. Então, tudo isso é o primeiro fator que nós temos para a construção da nossa identidade cultural foi a colonização brasileira. Através dessa colonização brasileira, nós temos hoje uma diversidade multicultural, nós temos várias culturas no nosso país, nós vamos ter também o quê? Nós vamos ter várias crenças, vamos ter gostos diferentes. Se você vai para a região norte, você vai ter a predominância de pessoas que gostam muito de comer açaí. Se você fica aqui na região nordeste, você tem a predominância de pessoas que gostam de comer, por exemplo, tapioca, né? Se você vai para o Rio Grande do Sul, eles gostam muito de comer chimarrão, de comer churrasco, que é a charque, né? Então, isso daí é o quê? É o resultado da diversidade cultural que o Brasil tem, devido a essa colonização que trouxe costumes, que trouxe crendices, que trouxe na culinária maneiras diferentes de nós nos portarmos. E isso foi passando de geração para geração, até que hoje eu e você tenhamos esse mesmo gosto dos nossos antepassados, certo? Então, isso é resultado da diversidade cultural. Pronto, vocês têm que saber isso. Agora, para finalizar aqui esse texto, vocês têm que saber só de uma coisa que é muito importante. Imposição cultural. Coloquem aí, imposição cultural no caderno de vocês. Deixa eu beber água aqui, que eu tô com a garganta seca.
Muito bem. Aninha 134. Você é de segundo ano C, né? Você? Não tô lembrado se você é de segundo ano C, mas eu acho que sim. Então vamos. Colocaram imposição cultural, né? Finalizando o nosso assunto sobre identidade cultural, a gente não pode deixar de falar da imposição cultural. Pessoal, a partir do momento que você tem um gosto, que você tem uma crença, que você tem um costume, que você deseja que todos ao seu redor tenham aquilo que você tem, que você acredita ser certo, que lhe representa, a partir do momento que você tenta que todo mundo aceite, que faça aquilo que você quer, relacionado a essa cultura, a esse costume, você está praticando uma imposição cultural. A imposição cultural, gente, é algo muito complicado. Por quê? Porque se nós formos fazer uma análise da história do Brasil, da história geral, nós vamos ter vários casos de imposição cultural que não surgiram de maneira errada, primeiramente, e que teve resultados negativos. Nós temos o caso, por exemplo, de uma imposição cultural bem conhecida. Quem estudou história aí nos anos passados lembra o caso da questão do surgimento do nazismo. O nazismo, por Adolf Hitler na Alemanha, é um exemplo de uma imposição cultural que os nazistas queriam impregnar em toda a Europa. Eles queriam o quê? Eles queriam que todos tivessem uma raça puritana, uma raça branca, que todos fossem brancos, fossem altos, de olhos azuis, olhos verdes, que eles não tivessem deficiência, que fossem fortes, robustos, certo? Então, aí nós temos um tipo de imposição. Mas aí vocês podem dizer, professor, qual a imposição cultural que os nazistas eles podem ter influenciado aquela população da Europa durante ali a Segunda Guerra? Pessoal, a gente tem uma imposição cultural muito forte que eles tentaram impor, que é a questão de se sobrepor a sua crença religiosa em cima do que os judeus, do que os testemunhos de Jeová acreditavam naquele período, dos ateus que não acreditavam em Deus, entende? Então, a religião, que os nazistas também queriam que todos tivessem a mesma religião que eles, é uma forma de imposição, uma imposição religiosa, certo? A questão também é da forma de se comportar, a questão de vestir certas roupas, de ter certos costumes, é uma imposição cultural dos nazistas naquele período, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam, finalizando essa apostila, é o conceito da imposição cultural. O que é a imposição cultural? Essa imposição cultural, ela é benéfica ou ela é maléfica? Obviamente, pessoal, que ela é maléfica. A palavra já se diz imposição. Tudo que é imposto, a maioria das vezes não funciona. Tudo que é imposto, a maioria das vezes, foi colocado de uma maneira pejorativa, de uma maneira negativa, certo? Essa zoada aqui, gente, é do grupo do WhatsApp, que tá dando um alerta aqui no WhatsApp. Não é o galo não, viu? É porque eu coloco essa zoada aqui para me saber, para me diferenciar os grupos lá no WhatsApp. Pois finalizando, pessoal. Nós terminamos de explicar nossa apostila sobre a identidade cultural. Viram como não é nada fácil, como é algo simples? Ah, professor, mas aí na prova não tá desse jeito. Tá, na prova tá desse jeito sim, gente. Na prova tá fácil, tá difícil não. Bruno colocou assim, no caso, a intolerância perante a cultura de outros povos. Muito bem. A Jamila. Então, a imposição cultural é quando um país impõe sua cultura aos outros países, por muitas vezes prejudicando a identidade cultural dos povos. Muito bem, Jamila, é isso aí. Quando eu tenho um povo, quando eu tenho uma pessoa, quando eu tenho uma organização que tenta impor a sua cultura a um grupo de pessoas, a país, nós temos o quê? Uma imposição cultural, certo? Então, a imposição cultural é isso. O caso da África, pessoal. Vocês sabem o preconceito que os africanos sofrem até hoje. A África ela foi colonizada por muito tempo pelos europeus. E aí eles fizeram isso, eles tentaram impor sobre o mundo que os negros eles eram pobres, eles eram marginalizados, eles não deveriam ser reconhecidos como pessoas humanas,
Por conta de quê? Por conta da tonalidade da pele, por conta das crenças que eles tinham. E aí, se você vai fazer uma investigação sobre o continente africano, você vai ver que a África não é nada disso. É uma das maiores produtoras de diamantes do mundo, é a África. A África é muito rica. Não é por conta de uma tonalidade de uma pele, não é pela questão de uma questão de raça que você pode desmerecer aquela pessoa, que você pode querer dizer que ela está errada. Não é por causa disso, certo? Então aí eu tenho uma imposição cultural. Muito bem. Dos assuntos que vai cair na prova, o que eu mais gosto é esse daqui. Eu acho também que vocês vão gostar de responder a prova quando eu colocar questões relacionadas à identidade cultural, porque são questões bem interessantes que vocês ficam curiosos para pesquisar e para responder ela. Então, terminamos a nossa segunda apostila. Agora nós vamos falar da nossa última apostila. Vocês vão agora para a aula do dia 24/3. 24/3, eu coloquei folhas de slides que vai falar sobre os movimentos sociais e a sua participação popular. Olhem aí. Podem colocar no caderno aí. Terceiro assunto para estudar para a prova: movimentos sociais, participação popular. Nessa folha de slide, nós vamos estar falando apenas de uma única pessoa. Professor, você vai falar na prova só desse cara aqui? Sim, eu vou falar só dele. Quem é que eu vou falar? Martin Luther King. Irei falar só Luther King. Aí vocês têm que saber o quê? Quem foi Luther King? Luther King, ele foi um ativista, uma pessoa negra que viu na sua tonalidade de pele algo que incomodava os americanos. Porque, querendo ou não, vocês já sabem, gente, que os Estados Unidos, ele é um dos países mais xenófobos do mundo. Professor, o que é xenófobo? Xenófobo vem xenofobia. Xenofobia é preconceito, certo? Preconceito de raça, ou talvez preconceito de sexo, preconceito de língua. Todo tipo de preconceito, dependendo do grau dele, nós podemos dizer que é uma prática xenófoba. Então, voltando, nós temos Martin Luther King em um lugar que ele era completamente xenófobo. Os Estados Unidos da América, gente, também, para quem não sabe, trazendo uma curiosidade para vocês, ele tornou-se independente do Reino Unido. Os Estados Unidos, ele era uma colônia britânica do Reino Unido. E aí, quando os Estados Unidos tornou-se independente, ele deixou de ser colônia lá do Reino Unido. Então, essa questão de preconceito que existe nos Estados Unidos não é algo que surgiu de 100 anos atrás, não é algo que surgiu de 10 anos, não. É algo, pessoal, que nós temos enraizado desde o surgimento dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque muitas das pessoas que fundaram os Estados Unidos da América, eles eram originados lá do Reino Unido. E no Reino Unido ali, a gente também tem uma cultura de xenofobia, uma cultura de preconceito. Então, voltando a Martin Luther King. Luther King, ele foi um dos grandes personagens, posso dizer, uma das grandes celebridades do século XX. Por conta de quê? Por conta que ele lutou a favor dos negros, pelos direitos daqueles negros que ali da década de 1950 a 1960, eles eram perseguidos pela sua tonalidade de cor. E algo bem interessante, gente, quando hoje eu assisti na TV, não sei se vocês já viram, mas nós tivemos hoje um novo caso lá nos Estados Unidos de uma policial branca que ela, segundo a concepção dela, dizendo ela, né, que ela iria atirar lá numa pessoa que é um negro somente com uma arma de choque, só que ela se confundiu, ela não utilizou a arma de choque, ela utilizou mesmo uma arma que sai a bala, né? E aí essa pessoa morreu. E lá nos Estados Unidos, eu acredito que é em Minnesota, né? Lá em Minnesota, nos Estados Unidos, está tendo uma rebelião agora, nesse momento lá, por conta de quê? Por conta dessa morte desse negro.
Então, casos como esse de hoje, casos como o do George Floyd, que não comoveu apenas só os Estados Unidos, mas o mundo, né? Casos também como aquele rapaz aqui no Brasil que foi preso, foi preso não, que foi torturado e morto no mercado, no supermercado Carrefour, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano. É casos que Martin Luther King, ele entre a década de 1960 e 70 ali, ele via que era algo que os negros sofriam muito nos Estados Unidos e que precisava nascer uma pessoa naquele momento que liderassem eles. Aí vocês perguntam, professor Luther King, ele tinha esse espírito de liderança devido ao quê? Luther King, gente, ele era um pastor. E vocês sabem, querendo ou não, as pessoas que são envolvidas em igrejas, sejam elas católicas ou protestantes, eles têm um poder de coerção, um poder de oratória muito grande. Então, Luther King, ele utilizou desse poder que ele tinha, né? Ele utilizou dessa ferramenta que ele poderia utilizar para convencer pessoas, e a partir desse momento que ele se tornou um ativista, depois ele tornou-se político também, ele cresceu nos Estados Unidos e assim ele começou a liderar esse grupo. Outro fator também importante, por que Luther King ele teve essa ação de tentar salvar os negros, de tentar ter os direitos dos negros? Porque aconteceu um fato muito curioso. Existia uma mulher que ela é chamada de Rosa Parks. Ela foi brutalmente presa porque ela se recusou a se levantar no ônibus que ela estava e dar o assento para um homem branco. Ela disse que não ia sair para dar para um homem branco o assento dela. E aí isso daí ocasionou um choque muito profundo lá nos Estados Unidos naquele período. E aí os movimentos sociais dos negros, eles começaram a surgir. E aí Luther King viu nesse caso um momento, né, um marco histórico, né? Ele viu uma situação para ele liderar esse movimento e fazer com que o movimento negro ele surgisse e ele crescesse cada vez mais nos Estados Unidos. Qual foi o fim de Luther King? Luther King conseguiu coisas, vocês podem perguntar, professor Luther King, ele conseguiu coisas nos Estados Unidos? Conseguiu, gente, ele conseguiu que o negro, ele aos poucos fosse inserido no mercado, aos poucos ele fosse ter os seus direitos respeitados. Porém, ele foi morto violentamente, ele foi alvejado por um tiro, né? Acredita-se que essa pessoa era uma pessoa que não gostava dele, obviamente, que queria calar ele. E aí, os Estados Unidos da América perdeu Luther King, ainda no século XX. Quando Luther King morreu, o movimento negro, ele não morreu também junto com Luther King, pelo contrário, ele renasceu. Ele floresceu cada vez mais e fez com que outros países adotassem a metodologia de Luther King, que pessoas nos Estados Unidos entrassem no movimento a favor dos negros. Então, resumindo, qual é a importância da participação popular nos movimentos sociais? Gente, a participação popular tem uma fundamental importância porque é através dela que o movimento social ele cresce, é através dela que o movimento social é alimentado. Por quê? Porque é através da angústia dessas pessoas, das ideias dessas pessoas, das formas de tentar resolver conflitos, que os movimentos sociais eles crescem, certo? Então, as pessoas são fundamentais na participação dos movimentos sociais, porque elas são o quê? Eu posso dizer o seguinte, que elas são uma força motriz, né? Uma força que move aquilo, ela é uma força que impulsiona os movimentos sociais. Então, vocês têm que ter apenas essa compreensão. Professor, você pode cobrar negócio de data, cobrar negócio de dia, essas coisas? Gente, eu não faço isso, eu não gosto de cobrar negócio de data em minha prova. Não, eu não gosto, porque eu acho isso muito antiquado, eu acho isso algo muito, assim, cru, entendeu? Porque data é data, né? A gente pode esquecer. Tem gente que não lembra nem o ano que nasceu, né? Imagina ficar lembrando dessas coisas quando tudo. Então, não se preocupe. Eu não coloco negócio de data. Por exemplo, colocar lá para vocês. Qual foi o ano que Luther King morreu? Qual foi a década que Luther King lutou? Não, eu não coloco isso. O que é que vocês vão ter que fazer? Eu vou estar colocando informações, vou estar colocando imagens que vocês vão ter que compreender
Qual foi a importância de Martin Luther King? A partir de que Martin Luther King ele começou a entrar nos movimentos sociais. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam nessa folha de slide. Então, nossa aula de sociologia de hoje, ela finaliza aqui, certo? Relembrando, vocês vão ter que estudar 3 assuntos. O assunto da aula do dia 10 do 3, que são as novas tecnologias que eu já ensinei para vocês no início da aula. Quem chegou atrasado, coloque o vídeo lá do início que vocês vão ver. Depois disso, eu ensinei para vocês a questão de compreender a identidade cultural, qual é o conceito da identidade cultural, como que ela surgiu. E finalizando, eu mostrei para vocês a participação popular das pessoas, por que elas participam em movimentos sociais. E, obviamente, falei de Martin Luther King, que é um importante negro que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Então, o assunto da prova é isso. E só mais uma coisa, gente, ainda falando do negro, né, do papel do negro. Eu não sei se vocês lembram, mas o caso do Obama. O Obama, quando ganhou nos Estados Unidos, pessoal, foi assim um romper de paradigmas. Primeira vez que um negro lidera o país. E aí agora, na eleição do ano passado, que Trump foi derrotado por Joe Biden, nós temos hoje uma vice-presidente, a primeira vice-presidente dos Estados Unidos da América, a primeira negra, né, que entra num poder maior nos Estados Unidos. Lembrando que Kamala, a nossa vice-presidente dos Estados Unidos, ela era uma senadora já nos Estados Unidos, já era uma política, porém ela ainda não tinha ocupado o maior cargo importante do país, que é ser um presidente ou um vice. E aí nós temos hoje a Kamala, né, que é uma vice-presidente negra, uma vice-presidente que ela é formada de uma junção de imigrantes, né? Se eu não me engano, o pai dela é jamaicano e a mãe dela é da Síria, é uma coisa assim. Eu lembro que o pai dela é jamaicano. Enfim, só quero dizer para vocês que o negro hoje, ele tem uma grande importância na sociedade. E voltando aos Estados Unidos, o negro ele ainda tem dessa importância, né? Por quê? Porque Martin Luther King lutou para que esse negro conseguisse o seu papel lá nos Estados Unidos da América. Apesar disso, nós ainda temos casos muito tristes, como o caso de negros morrerem, né? Então, pessoal, nossa aula finalizou aqui. Marcos, tá travando o seu, mas vai ficar salvo, viu? Aí você só retorna e assiste. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram da aula? Vocês têm alguma dúvida? Vocês acham que a prova vai ser difícil? O que é que vocês acham? Coloca aí para mim ler. Tiveram dúvida não, né? Pois então tá bom, gente. Pois eu vou estar finalizando aqui a nossa aula, viu? Certo. Muito obrigado também, Niara, Aninha, Júnior, João, por ter participado da live. Muito obrigado também, Yasmin. Aninha, quais são as fontes de pesquisa? Aninha, assim, eu coloquei fontes de internet. Lá vai estar dizendo de onde foi que eu tirei, viu? Você olha lá. Dúvidas não tem, João, gostou, Jamila. Certo, Mayra Reis, Edinaldo, também. Arielle, vou tentar agora diferenciar Arielle de Ariellen. Mas isso daí eu acho que eu vou aprender só quando eu ver vocês duas juntas, que é muito parecido o nome de vocês. Pois tá bom, gente, eu vou finalizar aqui, certo? Qualquer dúvida, lembrando que eu estarei disponível para vocês. Só não vamos mandar mensagem meia-noite, viu, gente? Que eu tenho que dormir cedo. Nem 1h da manhã, nem 2h da manhã. Mas fora isso, viu? Vocês podem ficar mandando mensagem para mim. Vocês têm meu número lá no WhatsApp, tem aqui o Instagram e também tem o canal do YouTube, certo? Então, boa tarde para vocês, bons estudos e fiquem com Deus. Tchau.